Vamos aprender mais um pouco. Vamos se preparar para defender a nossa fé cristã. Vamos receber instrução para estar preparado a defender-se contra todo conceito doutrinário que contraria a verdade do Evangelho de Cristo, contra toda doutrina que deturpa a verdade do Evangelho de Cristo. Vamos aprender? Vamos trabalhar nesta noite mais um assunto apologético em defesa da fé. Vamos confrontar aqui o ensino doutrinário da STV, Sociedade Torre de Vigia. É um grupo religioso, uma seita, onde tem um conceito doutrinário que é totalmente contrário à doutrina de Cristo. Podemos dizer que essa seita é uma seita anticristo. Negam a Jesus em todas as suas áreas. Quero aproveitar e mandar a paz do Senhor para o irmão, o diácono. Deixa eu colocar o outro óculos aqui. Entrou um comentário aqui. Diaconisa Rosana Mendes. É isso? A paz do Senhor. A paz do Senhor, minha irmã Diaconisa Rosana Mendes. Que Deus abençoe a senhora, que a senhora possa estar aí nesse momento aí, e em nome de Jesus, contribuindo aí conosco aí para essa obra do Reino de Deus, para a gente levar essa orientação para o povo que precisa ser instruído, ser orientado para a defesa da fé. O que a igreja precisa é conhecer a fé e poder saber defender a sua fé diante de tanta situação que tem levado muitos a tropeçar, a cair e a ser vencido, não é? Vejo sempre seus vídeos, gosto muito. Amém, Diaconisa Rosana, minha irmã em Cristo Jesus. Obrigado pela sua participação aqui nesse trabalho do Reino de Deus. Meu objetivo é sempre levar a palavra, esclarecer, convidar as pessoas a pensar, raciocinar e olhar para a palavra, né? A palavra de Deus é o meu instrumento que eu uso para os trabalhos que eu faço, tudo alicerçado, balizado, principiado na palavra. Quando eu contrario alguma questão doutrinária, eu contrario com base na palavra e estou aberto ao questionamento, ao confronto, para a gente entrar no debate doutrinário, né? Estou aqui nesses últimos dias, essa semana, estou levando um trabalho de apologética, defesa da fé, contra conceitos doutrinários que parecem ser de Deus. Afirmam tais grupos que são o grupo verdadeiro de Deus, que são os detentores da verdade, que são os grupos exclusivos de Deus. Eles afirmam isso, mas quando a gente vai analisar a palavra, a gente vê que é o contrário, não é? Então estou trazendo um estudo esses dias dessa semana sobre a defesa da fé cristã em relação a contextos doutrinários. Eu não estou aqui trabalhando contra pessoas. Eu não estou aqui falando da pessoa da religião A, B ou C. Eu estou aqui trazendo conceitos doutrinários contra os ensinos doutrinários das instituições que afirmam ser de Deus. Tenho essa liberdade porque no nosso país nós temos liberdade de expressão ainda, né? Ainda. Podemos fazer crítica e questionamentos a todo assunto, toda instituição pública. Tudo aquilo que é de domínio público, nós podemos expor a nossa crítica e fazer nosso questionamento. Então, estou fazendo isso nessa base, dentro desse princípio. Não estou falando de ninguém particular das seitas. Eu estou me referindo aos estudos das instituições religiosas. E eu trouxe aqui já alguns estudos sobre o conceito doutrinário mormon, sobre o conceito doutrinário adventista do sétimo dia. E hoje quero convidar vocês para a gente aprender um pouco sobre os conceitos doutrinários da STV, Sociedade Torre de Vigia, a organização religiosa onde os adeptos são chamados de testemunhas de Jeová, onde a doutrina que eles levam é uma doutrina contrária ao Evangelho. Não é a doutrina de Cristo, não é o Evangelho de Cristo, é um outro Evangelho. É uma doutrina anátema. E eu quero fazer esse trabalho aqui de defesa da fé para lhe proporcionar conteúdo, lhe proporcionar esse material para você ter ele para ser formado
para a defesa da sua fé, para lhe ajudar na defesa da fé diante do combate que você possa ter. Você saber se defender, você conhecer a realidade, os fatos, a situação real de cada contexto doutrinários que são trazidos para nós, como se fosse de Deus. Nós precisamos estar aptos para ouvir e responder, não é? Mas o bom, se você não tem uma formação para defender a fé, você ainda não tem o conhecimento para o combate da fé, saia, não receba. Faça o que disse o apóstolo João: se alguém vir ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não recebais, tá bom? Mas se você está apto para defender, trabalhar, não para discutir e nem para querer ser mais sábio do que ninguém, é para você se defender e evangelizar aqueles que estão nas trevas. Nós somos luz, temos que levar o esclarecimento. Foi isso que Deus disse, que nós somos a luz da terra. Isso fala de pessoas que têm o esclarecimento para levar aqueles que estão no engano, nas trevas. Então nós temos que estar pronto a isso. Tá bom, meus amados? Então quero convidar você agora para a gente trabalhar esse assunto, mandando aí a paz do Senhor mais uma vez para minha irmã em Cristo Jesus, diaconisa Rosana Mendes. Penso a mesma coisa, concordo com tudo que o irmão fala. Amém, minha irmã? Que Deus nos dê sabedoria, que o Espírito Santo testifique em nós, para a gente estar concordando com a verdade de Deus, não é? Porque nós somos falhos, eu posso errar, eu posso interpretar errado, mas eu peço a Deus sempre, nos trabalhos que eu faço, sabedoria, para não estar aqui levando algo que eu não tenho domínio, que eu não conheça e que eu não sei o que eu estou falando. Eu peço a Deus sabedoria para me manter na palavra, não criar nenhum contexto que não esteja na palavra. Eu tenho o maior cuidado com isso, mas eu posso errar, sou falho, e eu peço a vocês, me corrijam, tá bom? Pode me corrigir que eu não sou a verdade, eu prego a verdade, mas eu posso me equivocar também. Mas eu busco a Deus e sou prudente para me manter na palavra. Eu examino, eu analiso, para poder falar com base. Eu estudo, eu conheço o que eu vou falar, para eu poder falar, não falando de uma forma aleatória, mas falando com base, com princípio, com segurança e com firmeza e verdade, na palavra de Deus. Então eu agradeço, irmã, em Cristo Jesus, diaconisa Rosana Mendes. Obrigado pela sua consideração. E nós estamos aqui aprendendo um com o outro, né? E o Espírito de Deus nos ensina a todos nós. A unção que está em nós nos ensina todas as coisas. E de ninguém precisamos aprender nada. Quem ensina é Deus através de cada um de nós. Nós aprendemos de Deus, de Cristo. Jesus disse o quê? Aprendei de mim. É isso que nós estamos aqui para aprender um com o outro de Cristo. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Vamos trabalhar com textos doutrinários de diversas religiões, grupos, seitas, que se intitulam povo de Deus, que se intitulam a verdade de Deus, que se declaram o povo exclusivo, os detentores da verdade, aonde se declaram até o caminho, o local para o povo chegar a Deus. Eles se declaram nas suas instituições. Essa que nós vamos falar agora é uma das muitas. A STV, Sociedade Torre de Vigia, essa organização religiosa, onde seus adeptos são chamados de Testemunhas de Jeová, ela se detém o único grupo de Deus. Eles se denominam testemunhas de Deus, as verdadeiras testemunhas. A gente vai aprender como foi que surgiu esse nome. Amém? Mas antes, meus amados irmãos, eu quero dar 2 textos da palavra de Deus, porque nós temos que trabalhar baseado na palavra. Eu vou refutar todo o conceito doutrinário dessa instituição com base nas Escrituras. Vamos ler aqui na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 10 e o 11. Paulo vai dizer assim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. Paulo vai dizer: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11, Paulo vai dizer:
porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está aqui escrevendo aos irmãos em Coríntios, onde estava havendo uma contenda. Aqui, dentro desse contexto, estava havendo uma contenda. Os irmãos debatendo, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João. Cada um se denominava intitulado pelos apóstolos. Aí Paulo agora vem corrigir esse erro. Hoje não é assim? Hoje ninguém diz assim, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Hoje diz assim, eu sou da Batista, eu sou da Assembleia, eu sou da Presbiteriana. Hoje falam sobre denominação, instituição religiosa. Estava acontecendo lá no período dos apóstolos essa divisão institucional em relação aos apóstolos. Aí estavam debatendo e entrando em questões e contenda aos irmãos, porque um dizia, sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem. Aí Paulo vai e diz assim, olha, nem Paulo, nem Pedro, nem João é alguma coisa, porque Cristo é tudo em nós. Nós não somos de ninguém, de uma instituição, de um apóstolo, de um líder. Nós somos de Cristo. Paulo vai corrigir os irmãos sobre isso. Irmãos, você tem que entender que você é de Cristo. É em Cristo que você tem que estar. É a Cristo que você tem que obedecer. É em Cristo que você tem que glorificar a Deus. Não é em Pedro, Paulo, João. E aí, Paulo vai dizer no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Paulo disse, eu fui um sábio arquiteto. Eu coloquei o fundamento sobre vocês, para que vocês estabelecessem sua fé nele. Agora, preste atenção. Aí Paulo vai dizer, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Aí Paulo vai dizer, eu estabeleci o fundamento, e vocês estão edificados sobre ele. Agora, tenham cuidado como vocês estão sendo edificados nesse fundamento. Porque vocês têm que entender, esse fundamento não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é igreja, não é instituição, não é líder, não é pastor, nem papa, nem padre. Esse fundamento não é obra de caridade, não é mérito humano, não é trabalho, não é sacrifício, não é flagelo, não é penitência, não é devoção à instituição. Esse fundamento é Cristo. Aí Paulo vai dizer no versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da nossa fé é Jesus, a pedra da esquina que foi rejeitada pelos edificadores, os homens. Esta pedra de esquina, esse fundamento que foi posto, ele foi posto pelo próprio Pai, Deus, o Pai. Foi Deus, o Pai, que estabeleceu Cristo como princípio para o homem chegar a Ele e ter dele o perdão e a reconciliação. É através de Jesus. Paulo vai dizer, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. Aí a gente vai entrar na questão religiosa das seitas. Qual é o fundamento hoje dessa seita que eu estou falando aqui, STV? Qual é o fundamento dela para o povo chegar a Deus? O que é ensinado dentro dessa instituição, Sociedade Torre de Vigia? O fundamento é Cristo? É não. O fundamento das outras que eu falei é Cristo? É não. Então, Paulo vai dizer, ninguém pode pôr outro fundamento. Agora, deixa eu ler mais outro texto para a gente entrar na sequência, refutando o que essa seita ensina. Vamos ler o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21. Eu peço a você que, se tiver com a sua Bíblia aí, ou se não tiver com a caneta, vá anotando aí os textos, para você conferir o que eu estou falando. Vamos ler o que disse Paulo ali na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Observe o que Paulo vai dizer. Paulo vai orientar aqui os Efésios para que estejamos edificados no fundamento deles, dos apóstolos e dos profetas. Os profetas não falaram de outra coisa, a não ser de Jesus. Os apóstolos não pregavam a igreja, não pregavam a religião, não pregavam a instituição, não pregavam eles como soberano, como uma autoridade de Deus. Os apóstolos pregavam Cristo. Levavam o povo a ir a Cristo, a se converter a Cristo, a submeter-se a Cristo e a seguir a Cristo. Os apóstolos não ensinavam a ninguém instituição religiosa, nem a submissão a homens. Aí Paulo vai dizer, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sabe por quê? Porque eu disse a alguém uma vez que a Bíblia ela é um livro cristocêntrico. Por que a Bíblia é um livro cristocêntrico? Porque o tema principal da Bíblia, toda a Bíblia, vai tratar de Cristo como esperança para o homem perdido desde Adão. Deu para entender? Então o próprio Jesus vai dizer isso lá em Lucas 24, no versículo 46, 45. Ele vai dizer que os salmos, os profetas e a lei testificavam dele. Toda a escritura testifica de Jesus. O próprio Jesus disse isso. Vocês examinam as escrituras buscando ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5, 39 e 40. Jesus vai dizer isso aos judeus que negavam a Cristo, como fazem os adeptos da sociedade de Torre de Vigia. Negam a Jesus, a sua deidade e o seu senhorio, pelo qual vão sofrer a pena do pecado, por não crer nele. Foi o que Jesus disse aos judeus, João 8, 24. Se vocês não crerem que eu sou, morrerei em vossos pecados. Então, Paulo vai dizer aqui aos irmãos que devemos estar edificados no fundamento dos apóstolos. Os apóstolos não pregaram nenhuma outra coisa a não ser Jesus. Os apóstolos não pregaram nenhum outro fundamento a não ser Jesus. É diferente ou não é do que se prega hoje, não só nas seitas, mas dentro das igrejas evangélicas? Não estão adicionando algo para a salvação? Não estão criando ideias para a vida com Deus? Não estão criando meios para o homem alcançar a bênção e buscar a Deus? Não estão criando, estabelecendo meios, objetos para o povo ter comunhão com Deus? Não é através de Cristo. Os ensinos que hoje as igrejas evangélicas dão ao povo lá dentro, não é o fundamento que Deus estabeleceu, que é Cristo. É muito sério, irmão, mas eu vou entrar depois nos conceitos errados das igrejas evangélicas, nas seitas evangélicas, depois. Hoje é sobre a sociedade de Torre de Vigia. Então Paulo vai dizer aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Ei, você é o edifício. Você tem que estar bem ajustado em Cristo e na doutrina dele, para o teu crescimento espiritual. Deu para entender? Então a gente aprende aqui na palavra de Deus que não existe outro fundamento. Não existe guardar o sábado. Não existe estar dentro de uma instituição religiosa. Não existe buscar viver norma, dogmas, crença, credos de religião alguma para estar em Deus. O fundamento para você estar em Deus, o princípio de uma vida com Deus, de uma comunhão com Deus, de receber o perdão de Deus, de estar em Deus, o fundamento, o princípio, a base é Jesus, a sua palavra. Deu para entender? Então, meus amados irmãos, essa instituição, Sociedade Torre de Vigia, que é uma instituição fundada por um homem, não é por Deus. Eles dizem que foi Deus que estabeleceu essa instituição. Ei, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, e todos que estão assistindo esse vídeo agora ao vivo e vão assistir depois de gravado. Jesus veio à Terra. Não foi para levantar nenhuma instituição, igreja, instituição do homem neste mundo. O reino de Deus não tem aparência exterior.
Jesus não veio estabelecer igreja, ministério, instituição. Jesus estabeleceu igreja, povo, pessoas que nele forma a igreja, que é o povo individual, somos membros. São muitos membros que formam o corpo, um só corpo, que é a igreja de Cristo, que não é uma instituição religiosa, denominacional, denominação de homem. A igreja de Cristo não é a Assembleia, não é a Batista, não é a Presbiteriana, não é a Deus e Amor, não é a Congregacional, não é a Adventista, não é Congregação do Brasil, não é tanta igreja que eu me esqueço dos nomes. São milhares de nomes de igreja de Deus. Só que essas instituições não é igreja de Deus. É a igreja do homem. A igreja de Deus não é uma instituição. Seja qual for o nome que derem a ela. A igreja de Deus são pessoas. São pecadores que se encontram espalhados em todo o globo terra. Pecadores que tiveram seus pecados remidos, que foram justificados, que foram reconciliados com Deus, que foram transformados para a vida com Deus através da fé em Jesus Cristo, não através de igreja, instituição, através da fé em Jesus Cristo, que nós somos membros selados pelo Espírito Santo de Deus, que nos sela como possessão de Deus, como propriedade de Deus, como membro desta igreja. O selo não é a carteira do membro de instituição de igreja, o selo é o Espírito Santo de Deus que habita em todo aquele que crê e se converte a Cristo Jesus verdadeiramente. A igreja somos nós. A igreja é o povo e não a instituição. Como está colocando aqui no comentário a minha irmã em Cristo, diaconisa Rosana Mendes. Igreja somos nós. O povo precisa entender isso. Eu fico triste quando vejo um irmão dizer assim: vou para a igreja, a casa de Deus. Ei, meu irmão, a casa de Deus é você. Vou para a igreja buscar a Deus. Deus não está em igreja, instituição, local, público, geográfico, de alvenaria e cimento. Não. Deus está em você. Você é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você é casa de Deus, onde Deus habita. Jesus quem disse isso. João 14, 23. Quem ama a mim é aquele que guarda a minha palavra. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Deus faz morada em você. Não é igreja, templo de cimento e alvenaria, instituição de homem. E o povo ainda fica com isso na cabeça. Não, vamos para a igreja, vamos buscar a Deus, vamos para a casa de papai. A casa de papai é eu e você. Papai habita em nós. Jesus está em mim. Jesus, ele não habita em templo feito por mão de homens. Você é o templo de Deus. Jesus está em nós, irmãos. Vamos entender isso. Tem muita gente que quer permanecer na mentira dentro de igreja, instituição, templo de alvenaria, local geográfico. E o povo está mistificando esses locais. O povo está idolatrando esses locais. O povo está vivendo paganismo nesses locais. O povo está seguindo doutrina de demônios nesses locais. Por quê? Porque não estão tendo o entendimento da palavra de Deus. Estão sendo ensinados errado dentro de muitas igrejas. Eu não estou aqui. Meus irmãos, observe o que eu vou falar. Eu quero fazer essa observação. Eu não estou aqui generalizando. Sempre tem a exceção. Eu não estou generalizando. Eu creio que tem locais onde se congregam os santos, onde tem homens entre a congregação, não é sobre. O pastor, ele não é soberano, ele não é o mais cheio de poder da congregação. O pastor não está acima da igreja. Quem está acima da igreja, que é a cabeça, é Jesus. Líder no meio do povo que Deus levantou, ele está sobre, ele está entre o povo, não sobre o povo. Deu para entender? O povo precisa entender isso. Só que dentro de muitas igrejas, os homens tomaram autoridade sobre o povo de Deus e se fizeram os soberanos dessas congregações dentro das instituições, aonde o povo está sendo privado da verdade, levado ao engano, à mentira, ao evangelho anátema, porque estão sendo manipulados o negócio de homem e privados da verdade. É preciso você ser prudente.
ter azeite na tua botija e a tua vida acesa com a luz de Deus. O azeite é o Espírito Santo que te guia na palavra, que é a luz de Deus para iluminar o teu entendimento. Deu para entender? Não é esses movimentos de reteté dentro de igreja que o povo vive buscando poder, presença, unção. Não. Isso é paganismo, misticismo. Isso é coisas vãs. Então, gente, vamos aprender. Eu estou com esse trabalho aqui de instrução para isso. Mas, dentro da instituição, depois eu vou preparar um estudo aqui específico para falar das heresias, dos erros doutrinários, da deturpação do evangelho dentro das igrejas evangélicas. Porque só tem o nome de evangélica, mas não estão dentro do evangelho. Estão vivendo o evangelho anátema, estão vivendo doutrina de demônios. Muitas igrejas, não estou generalizando. Como eu já disse aqui, tem locais que é saudável. Vale a pena você estar para aprender, ser instruído, ensinado. Agora, para você estar dentro, vivendo reteté, o oba-oba, o poder, revelação, manifestação, anjo descendo, bandeja do céu, trazendo vitória para o povo. Sai disso aí, irmão. Isso não edifica ninguém, não. Isso é meninice, paganismo. Quem está cirandando no meio disso aí é Satanás. Não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não guia a igreja a viver essa embriaguez, perdendo o sentido, a razão, a noção, o entendimento, dentro desses movimentos fanáticos, embriagados na emoção, perdendo a razão. O Espírito Santo, ele quer um povo consciente, lúcido, sóbrio, que tenha entendimento para aprender. O Espírito Santo de Deus, ele ensina. Amém? Vamos para cá, para a Sociedade Torre de Vigia. Gente, eu acho que você já foi abordado por algum adepto desta instituição religiosa. Eu acho que você já foi abordado na sua casa, ou então no trabalho, na rua, porque se tem uma coisa que é preciso reconhecer, é que as pessoas dessa seita, os adeptos dessa seita, são prudentes mais do que nós. Eles são mais prudentes do que eu e você, que é luz, que está em Cristo. Jesus, ele mesmo disse isso. As trevas são mais prudentes do que nós que estamos na luz. Os filhos das trevas são mais prudentes. Porque eles trabalham a evangelização. A evangelização deles é pessoal. É o que nós deveríamos fazer. Qual é a evangelização que existe no meio das igrejas evangélicas? Supostamente. Qual é a evangelização? Existe um ritual. Existe uma formalidade. Não existe evangelização. O que existe é formalidade, trabalhos de igreja. Não, domingo a gente vai evangelizar. Aí pega um grupo de pessoas, sai na rua, sem conhecimento de nada, distribuindo somente literatura, não fala mais nada, não está pronto para um debate. Pregar o evangelho é estar pronto para o confronto doutrinário de conceitos. Pregar o evangelho é se expor a um debate. Pregar o evangelho é você saber manejar a palavra. Pregar o evangelho não é sair caminhando como uma procissão na rua, entregando folheto, não, irmão. A evangelização não é isso, não. Qual é o evangelho das igrejas evangélicas? Pega um bocado de criança. Primeiro, criança é para estar aprendendo, não é para estar evangelizando. Isso é o maior erro das igrejas. Criança tem que estar sendo formada no conhecimento, para quando estiver pronta, preparada, capacitada, e agora passar a levar a palavra. Aí pega um bocado de criança nas igrejas evangélicas, dá um bocado de papel na mão, literatura, que muitas vezes essas literaturas, o conteúdo dela não traz nenhuma mensagem do evangelho. Deu para entender? As pessoas nem isso são prudentes. São literaturas que compram assim por comprar. Toma aí, toma 100, toma 50, vai distribuir. Só para dizer que cumpriu a formalidade da tarefa da igreja, do trabalho da religião. Não é a obra de Deus. Evangelizar, meu irmão, é você
levar o entendimento, levar a luz, o esclarecimento para aqueles que estão nas trevas, com o entendimento errado, sem o conhecimento das verdades do Evangelho, que estão dentro de outros conceitos. Você tem que estar apto para debater, ensinar, instruir, orientar, dentro de um confronto de ideologia, de princípios, de contextos de Deus. Deu para entender? Para isso a igreja é o local para preparar. Só que hoje essas igrejas não tem essa finalidade. O povo não está aprendendo, o povo está perdendo o aprendizado que teve. O povo está vivendo, não é uma vida de conhecimento, está vivendo uma vida de emocionalismo de movimento, dentro das muitas igrejas. O povo não aprende, o povo não é formado. Aí evangelizar isso, irmão. Esses adeptos da Sociedade Torre de Vigia, eles são mais prudentes do que eu e você. Você está pensando que eles lá no Salão do Reino, eles estão brincando de apresentação de grupo, de conjunto, de profeta, dizendo que Deus vai dar bênção, vitória? Eles estão lá sendo formados no conhecimento da doutrina, do ensino que eles têm que aprender lá dentro para poder passar. Eles estão sendo formados no intelectual, para poder saber persuadir aqueles a quem ele vai evangelizar. Enquanto a gente aprende o quê, irmão? É só rotina, é só formalidade. É uma escola bíblica que não tem um conteúdo. Não tem homens muitas vezes, irmão. Eu digo isso porque eu senti esta carência. Eu estava dentro de ministério que as pessoas eram colocadas nos cargos só por conveniência, só para cumprir, mas não eram capazes, não tinham capacidade, não tinham conhecimento, não eram preparadas para ensinar. Meus amados irmãos, o compromisso de ensinar a igreja a doutrina de Cristo, a palavra de Deus, é muito sério. Não é qualquer um, irmão. A pessoa tem que estar preparada. Não é desfazendo de ninguém. Mas Deus não bota ninguém sem ser capaz, sem estar apto. Porque Deus prepara antes aqueles que Ele vai colocar em tal função. Deus não bota despreparado. Hoje dentro das igrejas é uma imprudência, é uma banalização das coisas de Deus. No meio dessas congregações que se dizem evangélica cristã, não valorizam os princípios que a palavra nos norteia, nos mostra para a gente seguir. Coloca qualquer um para dirigir, para pregar. Meu irmão, tanta gente aí nos púlpitos pregando. Você percebe que ele se perde, não sabe nem o que está falando muitas vezes. Isso é o quê? Banalização, negligência, imprudência, falta de compromisso. Os adeptos da Sociedade Torre de Vigia, eles começam de pequeno, sendo formado o ensino. Os pais ensinam em casa. Quantos de nós evangélicos paramos na nossa casa para ensinar nossa família? Para levar a leitura e o ensino das Escrituras para a nossa família dentro de casa. Quantos de nós cristãos fazemos isso? Você e eu. Pensa direitinho. Quantas vezes a gente fez isso essa semana? Sabe por quê? Porque a gente não leva a sério a nossa fé. Os adeptos das seitas são mais prudentes do que nós. Eles são radicais para cumprir aquilo que eles crêem. E nós somos loucos muitas vezes. Então, irmão, eu digo isso porque eu já participei do Salão do Reino. E eu fiquei admirado com a reverência. Reverência é obediência, é silêncio, é atenção ao ensino que está sendo dado lá na frente pelo ancião. O povo não fazia um barulho, gente. Enquanto a gente nas igrejas evangélicas, tá lá o cara pregando, é uma zoada dentro das igrejas, é uma conversa dentro das igrejas. Já começa do próprio ministério, um conversando com o outro lá nas cadeiras de Moisés. Então, os adeptos da Sociedade Torre de Vigia, eles não vão para a rua de qualquer jeito. Eles são formados. Pode parar, meu irmão. Se você não estiver conhecendo a palavra de Deus, se não conhecer, se não estudar, se não buscar o conhecimento intelectual e o espiritual de Deus pelo Espírito Santo, você vai passar vergonha diante de um debate com qualquer pessoa da Testemunha de Jeová. Você pode pegar uma criança de 12, 15 anos, ele vai dar um banho em você de Bíblia, porque eles estão lá aprendendo Bíblia, apesar que o ensino dele é deturpado. Eles aprendem a Bíblia para contrariar a própria Bíblia, mas eles sabem defender a fé que eles recebem lá dentro, a doutrina deles, enquanto nós, o que nós fazemos é o quê?
Não, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas não sabemos falar de Jesus. Não sabemos trabalhar conceitos doutrinários dentro de um diálogo de entendimento com pessoas em relação aos princípios de Deus. Por quê? Porque não fomos formados. Agora, vamos falar um pouco agora sobre esta seita, este grupo religioso, Sociedade Torre de Vigia. A palavra de Deus, ela nos adverte dos falsos mestres, os falsos profetas que vinham. O próprio Jesus disse isso. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós como ovelha, exteriormente, mas interiormente é lobos. Dentro dele não tem a direção de Deus, tem a direção maldita, a direção anátema, a influência do conceito doutrinário de Satanás, para perverter a verdade do Evangelho de Cristo. Então, esta sociedade Torre de Vigia, esta instituição, vamos dizer assim, religiosa, esta seita, a origem dela é a seguinte: foi fundada por um homem chamado Charles Taze Russell. Não sei pronunciar direito, mas é mais ou menos isso. Ela foi fundada por esse homem, né, nascido em 1852 em Petersburgo, nos Estados Unidos. Só que Russell, ele era filho de presbiterianos. Russell depois foi para a igreja congregacional e em seguida ele foi para a adventista. Olha só, esse fundador da Sociedade Torre de Vigia, os pais dele eram presbiterianos. Depois eles foram para a igreja, ele foi para a igreja congregacional. E depois, Russell foi para a adventista do sétimo dia. Observação aqui. Adventista do sétimo dia, presbiteriana, congregacional e os testemunhos de Jeová, eles têm algo em comum. Eles têm algo doutrinário que liga a eles, que liga essas religiões. Deu para entender? A doutrina da morte da alma, ela é ensinada tanto dentro da Sociedade Torre de Vigia, como no Adventista do sétimo dia. A doutrina de que o homem já está salvo e não pede salvação e etc., é ensinado dentro da presbiteriana, como também é ensinado dentro da congregacional. São conceitos que se alinham um com o outro, não com a palavra. Então, Charles Taze Russell, ele em seguida, ele sai da adventista. Aí, ele forma agora o seu grupo. Ele vai agora criar um grupo de pessoas. Ele começou com um grupo de 30 pessoas. Começou a proclamar a Bíblia como, não é, justificavam dentro da sua doutrina, que ele estabeleceu. A partir de 1872, nasce o movimento Russellita, onde nessa época Russell aparece com um evangelho estranho, segundo as suas ideias, divulgando por meio de literaturas. Até hoje eles fazem isso. Eles não pregam a Bíblia. Eles vão com a Bíblia para você pensar que está aprendendo a Bíblia. Eles te dão a revista Sentinela, Bruxelas, que são a literatura deles. Em 1884, o movimento adquiriu o seu registro como STV, Sociedade Torre de Vigia. Antes desse nome, eram chamados de Aurora do Milênio e depois Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia. Depois, a partir de Russell, organizou esta instituição STV, Sociedade Torre de Vigia. Agora, gente, Russell foi um falso profeta. Russell foi um homem que trouxe uma doutrina inspirada por Satanás. Por que eu digo isso? Porque se comparar o que Russell ensina com o que Jesus ensinou, não tem nada de igual. A doutrina que Russell estabeleceu, que a STV aplica para os seus adeptos,
é uma doutrina anticristo, negam a Cristo, nega toda a verdade do Evangelho. Russell foi um falso profeta, como também a senhora White, da Adventista do Sétimo Dia, como também Joseph Smith. Observe que todos os grupos religiosos, eles são alicerçados dentro de um fundamento que não é Cristo, é os seus líderes. Eu já falei aqui, Adventista, Ellen Goldwhite, com Miller, com Iran Edson, os mormons, através de Joseph Smith, e por aí vai. Sociedade de Torre de Vigia, através de Charles Taze Russell. Russell profetizou a vinda de Jesus. Olha que heresia. Ele profetizou a vinda de Jesus no ano de 1918. Só que Russell morreu frustrado, não é? Ele fez várias profecias da vinda de Jesus Cristo. Ele morreu em não é? A última foi para 1918. A última profecia de Russell da vinda de Jesus. Ele estabeleceu três datas para Jesus vir e Jesus não veio. Aí ele profetizou que Jesus voltaria em 1918. Ele morreu antes, Jesus não veio. Por quê? Porque é um falso profeta, não é? Porque Cristo não voltou em nenhuma das datas que ele estabeleceu. 1914, 1915, 1918. Russell morreu em 1916, deixando a organização em grande funcionamento, onde em 1917 assumiu o outro líder que substituiu Russell. Quem foi? Joseph Franklin Rutherford, o qual deu o nome de Testemunhas de Jeová a este grupo. Por quê? Porque ele disse que Deus, numa visão, apareceu a ele e disse a ele que botasse o nome de Testemunha de Jeová. Ele pegou o texto lá de Isaías 43, o 10 ao 12, que fala das testemunhas lá de Deus, só que a testemunha ali é o povo de Israel, não é uma instituição religiosa. Deu para entender, meus irmãos? Então, é só para você entender a fundação dessa instituição. E olha o absurdo do caos da coisa. Olha o absurdo. Russell, nos seus escritos, ele disse que ninguém pode interpretar e conhecer a verdade de Deus na Bíblia se não for pelos seus escritos. Porque Deus deu os escritos, as revelações, os escritos dele, a doutrina dele, para que o povo pudesse compreender a vontade de Jeová, de Deus. É uma heresia ou não é? A revelação de Deus para a humanidade conhecer o mistério que estava oculto não foi através de nenhum homem deste mundo. Foi através do próprio Deus que veio ao mundo em forma de homem na pessoa de Jesus Cristo. Pois a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Verdade essa que nos dá o conhecimento pelo qual somos libertos, chegamos a Deus, alcançamos o perdão, a salvação, a reconciliação, através do que Jesus mostrou e ensinou. E não foi nenhuma instituição que Jesus mostrou e ensinou. Não foi nenhuma doutrina de igreja, não foi nenhum líder de igreja. Foi nele mesmo. Deu para entender? Então, meus amados irmãos, outra coisa que eu quero mostrar para você. Eu procurei aqui, mas eu fiz uma arrumação aqui em casa e eu não sei onde eu coloquei a Bíblia, tradução Novo Mundo, que é a tradução usada pelos Testemunhas de Jeová. Que essa tradução eles usam tirada da versão inglesa, do Rei King James. Só que eles adulteram os textos da Bíblia, da TNM, a tradução da Bíblia dos Testemunhos de Jeová, elas são adulteradas, totalmente deturpadas, adulterada ao texto em relação a Cristo, ao Espírito Santo, a vários conceitos. A Bíblia da TNM é adulterada, a tradução do Novo Mundo da Sociedade de Torre de Vigia. Eles não pegaram os textos da Bíblia para fazer uma análise dentro dos originais. Eles fizeram a tradução a partir da Bíblia, da tradução inglesa, do Rei King James, que eles atropelam ainda o que está na original que ele escreveu, que ele traduziu da tradução inglesa. Então eu vou mostrar aqui para vocês
alguns textos que é importante você conhecer, que está adulterado na Bíblia da TNM, que é a tradução da STV, Sociedade de Torre de Vigia. Olha o absurdo da deturpação, do erro dos textos referente à palavra de Deus. Primeiramente, todo texto na Bíblia Sagrada que mostra a deidade e o senhorio de Cristo, eles trocaram, traduzindo de outra forma, adulteraram. Literalmente, os textos da Bíblia da Sociedade de Torre de Vigia são adulterados. Vamos lá. Primeiro, se você pegar na Bíblia comum em qualquer uma, seja na Bíblia da tradução da Vulgata, da Católica, na tradução da que foi a João Ferreira de Almeida, na tradução de qualquer instituição que use a Bíblia, vai ter o mesmo princípio. Muda a tradução, o princípio não pode mudar. Aprendam isso. O que muda nas traduções, o que muda nas traduções que é feita, é algumas traduções, é algumas interpretações, mas o princípio não pode mudar. A Sociedade Torre de Vigia, ela vai mudar, ela vai adulterar, ela vai falsificar literalmente os textos. Se você abrir a nossa Bíblia, a Bíblia, qualquer Bíblia, lá em João capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É uma afirmação. O Verbo era Deus. Como é que está escrito na Bíblia dos Testemunhos de Jeová? Está assim: no princípio era o Verbo era Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era um Deus. Deu para entender? Eu vou até pegar aqui para você ver. Olha onde está o erro, a adulteração do texto, o erro, a falsificação que eles fazem. A Bíblia diz assim, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está assim na Bíblia, qualquer Bíblia. Mas a deles é adulterada em relação a Jesus. Isso está falando de Jesus, que era o Verbo, que era Deus e se fez carne. Só que na Bíblia deles está assim, no princípio era o Verbo, não é? E o Verbo era um Deus. A Bíblia não diz que era um Deus. O Verbo era Deus. Não está falando que era um Deus. Está afirmando que o Verbo era Deus. Eles colocam, era um Deus. Eles colocam o artigo indefinido, para descaracterizar a deidade de Cristo. Deu para entender? Vamos ver outro texto aqui também, que está adulterado lá na tradução da TNM, tradução do Novo Mundo da Sociedade de Torre de Vigia. Nós estamos trazendo um ensino, uma instrução apologética em defesa da fé cristã contra os ensinos doutrinários errôneos, maldito dessa organização religiosa, dessa seita. Sociedade de Torre de Vigia. Olha, se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6, está escrito assim. Vamos ler na Bíblia que é melhor, para a gente ver. A Bíblia da gente está escrito assim. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Em relação a Jesus. Todo texto em relação a Jesus, essa seita adultera. Eles mesclam, eles adulteram o texto para negar a deidade de Cristo. Hebreus 1,6 diz assim: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. O texto está dizendo, orientando, que os anjos de Deus adorem a quem? A Cristo. Os anjos adoram a Jesus. Na tradução da Testemunha de Jeová, eles trocaram o verbo adorar por prestar homenagem. Lá está, todos os anjos de Deus prestem homenagem. Prestar homenagem é uma coisa. Nós podemos prestar homenagem a qualquer pessoa. Agora, adorar só a Deus. Mas o texto está dizendo que os anjos adorem a Cristo, o Filho primogênito. O texto está dizendo isso. A STV substituiu o verbo grego, que quer dizer adorar. No grego é proskenios.
quer dizer adorar, não pode de maneira alguma ser traduzido por prestar homenagem. Dentro da literatura grega não tem condições. Eles adulteram literalmente o texto. Eles colocaram o nome, tiraram adorar e colocaram prestar homenagem. Todas as vezes que o verbo se aplica a Jesus, eles trocam, eles adulteram. Deu para entender? O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, na edição anterior da TNM, estava escrito adorar. Eles mudaram a tradução porque esse texto incomodava eles. Eles mudaram a tradução da versão na edição de 86 para não ser incomodado com esse texto adorar. Eles tiraram o texto adorar, o verbo adorar, e botaram prestar homenagem. Olha como esse grupo é. Não estou falando dos adeptos, estou falando do corpo governante, que é um grupo de 12 homens, ou é 11, não sei quantos são, que formulam essas doutrinas. Eles são totalmente influenciados pelo espírito do anticristo para negarem a Jesus. Todo o texto da Bíblia da TNM que fala em relação a Cristo, mostrando, provando a sua deidade, eles adulteram. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, o texto diz que todos os anjos de... Hebreus, capítulo 1, versículo 6, aliás, o texto diz que todos os anjos de Deus o adorem. Adorar Cristo, não é prestar homenagem. Mas na tradução deles, eles mudaram. Tinha adorar, mas eles tiraram adorar e botaram prestar homenagem. Deu para entender, meu irmão? Tudo isso é no propósito de negar a deidade de Cristo. Outro texto que eles negam, lá em João capítulo 5, versículo, aliás, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, versículo, vamos ler aqui, versículo 58, está escrito assim. Eu estou trazendo aqui fatos para você conhecer do que essa seita contraria e nega em relação à verdade do Evangelho. A verdade da palavra de Deus. Estou trazendo aqui uma instrução, uma orientação, um ensino apologético sobre a defesa da fé contra todo conceito doutrinário formulado e pregado ou divulgado nas portas, nas casas, pelos adeptos da sociedade de Torre de Vigia. Essa doutrina é de demônios, é anátema, nega a Jesus. Cuidado! E estou mostrando aqui que todo texto na Bíblia que se refere a Jesus, provando a sua deidade, eles adulteram, negam e falsificam. João capítulo 8, versículo 58 diz assim, Jesus falando, ele disse, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, a palavra que Jesus disse foi essa. Antes que Abraão existisse, eu sou. Só quem poderia dizer essa palavra era Deus o Pai. Os judeus não aceitavam ninguém, era uma blasfêmia. Alguém que se declarasse Deus. Poderia dizer que era um Deus. Os judeus não estavam nem aí se alguém dissesse que era um Deus. Mas se alguém se declarasse Deus, o Pai, verdadeiro Deus, era apedrejado, porque isso era uma regra da lei. Era blasfêmia, tinha que ser apedrejado. Por isso que os judeus quiseram apedrejar Jesus. Porque Jesus se declarou Deus igual ao Pai. Deu para entender? Ele não se declarou um Deus. O motivo pelo qual os judeus quiseram apedrejar Jesus foi por causa desta afirmação aqui. Ninguém tinha autorização para dizer essa palavra. Essa palavra foi Deus quem disse a Moisés lá em Êxodo. Moisés perguntou a Deus, qual é o nome que eu vou dizer, Deus, quando eu for lá e alguém perguntar, quem foi o Deus que te mandou aqui? Quando ele fosse lá a Faraó. Aí Deus diz a Moisés, Moisés, diz que o eu sou te enviou. Acabou-se. A palavra o eu sou está falando daquele que é o soberano. E Jesus vai usar esse termo para os judeus. Vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. A mesma palavra que o Deus de Isaac, Jacó e Abraão disse lá lá no meio do povo de Israel, lá no deserto.
Jesus vai dizer a mesma palavra, sabe por quê? Porque o Deus que estava lá com o povo de Israel no deserto era o mesmo que estava ali falando com os judeus. Jesus Cristo é Deus, ele não é um Deus, ele é Deus verdadeiro. E ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso está mostrando Jesus, afirmando a sua deidade. Aí, os testemunhos de Jeová pegam esse texto, olha o que eles colocam. Olha como é que está traduzido na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. O texto está escrito dentro do original, o texto verdadeiro, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque ele é o princípio, ele é o fim, é o alfa, é o ômega. Ele é aquele que vive e morreu, ressuscitou e vive para sempre. O Todo-Poderoso, Jesus, Deus verdadeiro. Jesus vai e diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha como está escrito na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Ele diz assim, e disse-lhe Jesus, digo-vos em toda a verdade, antes de Abraão vir à existência. Já mudou aqui. Ele diz assim, antes de Abraão vir à existência, eu tenho sido. Jesus não disse que tinha sido. Jesus disse, eu sou. Jesus usou o mesmo termo que o Pai usou lá no deserto. Jesus usou o mesmo termo, porque o Pai é Deus, o Filho também é Deus. Jesus não disse, eu tenho sido. Jesus disse, eu sou. Mas na Bíblia dos Testemunhos de Jeová está escrito, eu tenho sido, para desclassificar Jesus do eu sou, do Deus verdadeiro. Deu para entender? Eles negam a Cristo. Eles não aceitam a verdade que a Bíblia revela sobre Jesus, que é Deus verdadeiro. Eles também negam a verdade sobre o Espírito Santo, que é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força ativa. Dentro da Sociedade Torre de Vigia, eles ensinam lá que o Espírito Santo não é uma pessoa. Mas a Bíblia mostra que o Espírito Santo de Deus é um ser, é uma pessoa que é constituída no Deus Uno, que é distinto em três partes, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam o Deus Uno. É um só Deus, em três partes distintas. Esse é o mistério que foi dado a compreender para nós na terra. Deus Pai no céu, Deus Filho na terra, que veio para cumprir a obra da redenção do homem pecador, e o Espírito Santo, que guarda a igreja e guia a igreja, porque o Filho foi assunto aos céus. É as três funções de Deus em prol da humanidade, para o bem da humanidade. Um Deus uno operando em três pessoas distintas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos eles têm uma missão. Deu para entender, meu irmão? Então, essa organização da Sociedade Torre de Vigia, elas negam a doutrina dessa instituição, dessa seita, negam a verdade que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo é um ser. É um ser, não é uma força ativa. A Bíblia mostra que ele ensina, que ele geme por nós com gemido inexprimível, que ele intercede por nós, que ele nos guia, que ele fala conosco. A Bíblia fala disso. Então, uma força ativa não fala. Se for uma força ativa, não guia ninguém dentro de instrução, de direção. Se for uma força ativa, não tem sentimentos. E o Espírito Santo de Deus tem. O Espírito Santo de Deus fala. O Espírito Santo de Deus ensina. A força ativa, ele diz que é uma força ativa. Eles dão um exemplo totalmente falicioso, um exemplo fraco, para quem não conhece. Aí ele fala, olha, assim como a luz, ela liga um rádio, o rádio começa a falar, liga uma TV, é uma força que proporciona a força da energia. É assim que é o Espírito Santo. Não, a energia não é um ser. A energia não fala. A energia não orienta. A energia não tem sentimento. É uma força. Mas o Espírito Santo de Deus é um ser. É uma personalidade. Deu para entender? Tem qualidades pessoais. Ele geme, ele intercede, ele guia, ele ensina, ele fala, ele entristece. Eu não posso entristecer uma força ativa.
A energia é uma força ativa, mas ela não se entristece, ela não tem sentimento, ela não tem compreensão de nada. O Espírito Santo é um ser pessoal. Então, essa organização também falsifica todos os textos em relação ao Espírito Santo de Deus. Ensinam que o Espírito Santo de Deus é uma força de uma vida invisível, é uma faísca de vida que mantém as células vivas, que esta força de vida é sustentada pela respiração. Ei, a respiração da gente não é o fôlego da alma, não é a vida da alma. A respiração da gente bombeia o sangue, que traz oxigênio para o sangue, para o corpo. Se a gente deixar de respirar, quem morre é o corpo, não é a alma. Até isso, a doutrina da Sociedade Torre de Vigia nega. Eles ensinam que para o céu só vai 144 mil pessoas. E eles usam um texto dentro de uma interpretação errada, lá de Apocalipse, que fala de 12 mil de cada tribo. Ali se refere ao povo de Israel, de cada tribo de Israel. Ali não está falando dos que vão estar indo para o céu pela fé em Jesus. Porque aqueles que vão para o céu por meio da fé em Jesus, não é só 144 mil, é todo aquele que crê nele. Será milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro que estão crendo, se convertendo e se dedicando a Cristo, guardando a sua palavra, não negando o seu nome, para desfrutar da vitória no final do labor desta vida, lá no céu. Não é só 144 mil, são milhões e milhares de pessoas em todo o canto da terra, de toda tribo, raça e nação. Deu para entender? Então são muitas doutrinas que é ensinado lá dentro dessa organização, Sociedade Torre de Vigia, que negam a verdade do Evangelho de Cristo, que negam a verdade que veio nos trazer a compreensão para nos libertar da mentira. Deu para entender? Então, em relação a Jesus, eles negam a deidade de Cristo. Olha, gente, eles ensinam que Jesus é o anjo Miguel, é o arcanjo Miguel. Jesus não é uma criatura, é criador, irmão. É porque eles não entendem, como tem muitos crentes também que não entendem a deidade do verbo, a encarnação. Não conhece Jesus Cristo homem e nem conhece Jesus Cristo Deus. Tem muitos evangélicos também que não têm esse conhecimento. Está precisando dessa doutrina dentro da igreja. Mas como vão aprender se não há quem pregue? Os que estão lá dentro não têm compromisso com a palavra, a maioria. E aí? O povo deixa de crescer, o povo deixa de aprender, o povo não tem entendimento, vive esse oba-oba, essa formalidade, esse misticismo, dentro dessas congregações, aonde estão vivendo um ajuntamento vã, que não é para edificação. Então, os membros dessa organização, da Sociedade Torre de Vigia, eles não têm a compreensão do mistério da encarnação. Jesus Cristo, ele não foi um homem como qualquer um. Ele não nasceu como qualquer homem nasce. Ele veio de Deus. Vê só, o texto diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Foi gerado por Deus no ventre de Maria. Eu fui gerado da semente do meu pai humano, que relacionou-se com a minha mãe, e o esperma do meu pai ovulou no óvulo da minha mãe e gerou ali um feto, um ser que tem a mesma natureza humana que meu pai teve. Só que eu sou humano, como todos nós somos humanos, porque fomos gerados da mesma semente humana. Só que Jesus não, gente. Aprenda uma coisa. Jesus não foi gerado de semente humana. Ele tomou a forma humana, mas ele foi gerado da semente divina, de Deus. Então, logo, Jesus é divino. Jesus é Deus, tem a natureza do Pai. Ele é Deus igual ao Pai. Deu para entender? Só que, como homem, ele se aniquilou. Como homem, ele abriu mão da sua deidade, porque ele foi à cruz como homem. Você tem que entender Jesus Cristo dentro da sua divindade e da sua humanidade. Jesus Cristo como homem foi à cruz. Como homem, ele se humilhou. Como homem, ele sofreu a tentação. Ele sofreu a morte. Como homem, ele rogou ao Pai. Como homem, ele intercedeu o Pai que o livrasse. Mas ele é Deus, igual ao Pai. Só que como homem, ele tomou a forma humana para cumprir
uma missão que o Pai deu a ele. Ele, como homem, tinha que ser submisso ao Pai. Quando ele diz o Pai é maior do que eu, ele está falando dentro da forma humana dele. Mas como Deus, ele é igual ao Pai. Jesus disse isso. Eu e o Pai somos um. O Pai dá a vida eterna, eu também dou. Na oração sacerdotal de Jesus, como homem, Jesus diz, Pai, me dá a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus está falando da sua deidade. Filipenses capítulo 2, versículo 6 vai dizer, sendo ele em forma de Deus, até esse texto é deturpado, é adulterado na Bíblia do Testemunho de Jeová. O texto diz assim, Filipenses 2, 6, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O texto da Testemunho de Jeová vai dizer, ele não quis usurpar o lugar de Deus. Não, o texto não diz isso. O texto diz que ele abriu mão, aniquilou-se. Ele sendo Deus, olha o texto diz isso, irmão. É só questão de compreender a leitura. Sendo ele em forma de Deus, ou seja, ele tendo a natureza divina, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele abriu mão, aniquilou-se, renunciou a sua deidade por um momento, para tomar a forma humana, para como homem, ele sofrer, morrer, porque como Deus, ele não pode morrer. Como Deus, ele não tem sangue para derramar, porque Deus é Espírito. Ele teve que tomar forma humana, para poder morrer, para poder derramar o sangue, para justificar o pecado de todo ser humano, pecador, porque todos pecaram. Como foi o homem que pecou? O homem é que tinha que se reconciliar com Deus, mas não tinha dentre os homens quem pudesse cumprir essa exigência de Deus para justificar todos os outros pecadores. Jesus teve que se fazer homem, homem isento de pecado, sem culpa, sem mácula, viveu neste mundo tentado, mas nunca caiu em tentação, foi injuriado, mas nunca injuriou, foi levado pela humilhação, mas nunca amaldiçoou quem humilhou ele. Sofreu o castigo que nos traz a paz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Os nossos pecados foram lançados em Cristo. Como homem, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a exigência de Deus. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz, para por meio da sua morte, este sacrifício ser aceito por Deus, para livrar a humanidade que nele crê do seu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. Os homens levavam o Cordeiro para sacrificar pela expiação do seu pecado, que era temporária. Mas Deus providenciou um Cordeiro, que foi o próprio Jesus, para levar a tua expiação, para punir, para expiar a tua culpa, o teu pecado, não temporal, mas eternamente em Cristo. Eu sou justificado por Deus. O castigo que nos traz a paz, ele sofreu por nós na cruz do Calvário. Mas os testemunhas de Jeová, os adeptos dessa doutrina, não compreendem isso. Como também tem muitos crentes que não aprendem isso, que não conhecem isso. Tem muitos crentes que precisam aprender sobre a deidade e a divindade de Cristo. Tem muitos crentes que precisam aprender sobre a distinção de um Deus uno, porém trino. É um só Deus, em três pessoas distintas. O povo tem que aprender isso, o povo de Deus tem que ter instrução, tem que ter doutrina, tem que ter ensinamento. É isso que edifica, é isso que dá crescimento ao crente. Não é esse escudo de oba-oba, de movimento, de profeta, de revelação. Então, essa organização, Sociedade Torre de Vigia, em todos os seus ensinos, eles negam a Jesus. Irmãos, eles ficam furiosos quando você afirma que Jesus é Deus. Eles negam de uma maneira que você vê a ira no coração deles. É o espírito do anticristo. Agora, para ele persuadir você, para fazer você acreditar que Jesus não é Deus, eles pegam vários textos. Um dos textos que eles pegam muito para tentar mostrar que Jesus é inferior ao Pai é aquele texto lá de João 17:3. Quando Jesus ora ao Pai, diz, eu vou ler aqui, estou com a Bíblia aqui, né? Porque na mente às vezes eu esqueço. Olha o que Jesus diz na oração sacerdotal 17, João capítulo 17, versículo 3. Eles pegam muito esse texto e outros para tentar mostrar que Jesus não é Deus.
Só que eles ficam presos no texto isolado. É o que muito crente está fazendo também, viu, irmão? Cuidado, irmão. Não forma uma doutrina dentro de um texto isolado, não. Analisa o contexto local e geral da Bíblia. Você tem que examinar as escrituras. Não é pegar um texto e formar tua doutrina nela, não. Aí eles pegam aqui, quando Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha, irmão, o conhecimento de Deus está associado a Jesus. Não se conhece a Deus sem Jesus. Eles fazem a diferença. Eles separam Cristo de Deus, que ele diz Jeová. Porque o nome não é Jeová. Jeová é um nome errôneo que foi colocado usando o tetragrama. É um nome errado. Esse nome está errado gramaticalmente dentro do grego. Não existe nem no hebraico. Deus não quis mostrar a ninguém o seu nome. O que Deus quer mostrar é o Filho. É para crer no nome do Filho. E Yeshua, e Jesus, seja lá qual for. Estamos falando do Filho de Deus. Aquele que nasceu do ventre de Maria. Que foi crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia. Aí alguém também traz uma confusão, porque Jesus é o nome de um deus pagão, de Roma, é um demônio. Não clama Jesus, não. Esse Jesus que eu clamo não é nenhum deus pagão. É o Jesus da Bíblia. É o Filho que nasceu do ventre de Maria, que Deus enviou à terra. É aquele que morreu e ressuscitou pelo meu pecado. É esse Jesus que eu clamo. Não estou voltado para nenhum demônio da religião pagã. É outro assunto que eu já dei aqui também para proteger os irmãos dessa confusão. Tudo isso, irmão, é para confundir a mente do cristão. É o Emmanuel, Deus conosco. Já foi isso dado no nome dele. Deu para entender? Então, nós temos que entender isso, irmão. A palavra de Deus nos mostra a verdade que nós precisamos conhecer. Esse povo nega Cristo. Eles não aceitam Jesus. Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Não tem como associar a Deus sem Jesus. É o mediador. O próprio Jesus Cristo, ele vai dizer aos apóstolos que interrogaram ele lá em João 14, 6, 14, 5, versículo 4, 5 e 6. Filipe chega para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Nós queremos conhecer o Pai. Olha a resposta de Jesus. Mas eles não querem saber dessa palavra. Eles pegam só algum texto que interessam a ele. Deu para entender? Os testemunhos de Jeová, eles ignoram os textos que contrariam o que eles creem. Eles só pegam o texto que eles creem. Eles não analisam a Bíblia no conteúdo geral. Eles analisam um texto isolado que é conveniente ao que eles querem ensinar. Deu para entender? Tem muita gente dentro do meio evangélico fazendo isso, viu, irmão? Cuidado. Examine a Bíblia no todo. Aí Filipe chega para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Isto basta. Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não têm me conhecido? Que afirmação é essa, hein? Que afirmação é essa que Jesus está dando? Aí Jesus vai dizer: não sabes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quem vê a mim vê o Pai. Aí é quando Jesus disse: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Ele não disse vai. O Pai estava ali. O Pai, a presença gloriosa do Deus eterno estava ali no Filho. Porque a Bíblia diz que era Deus em Cristo, a plenitude da divindade do Deus invisível, habitando totalmente em Cristo. E era Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Dá uma lidinha lá. Em 2 Coríntios 5, Colossenses 2, 1, aliás, Colossenses 1,17. Meus irmãos, precisamos aprender mais. Precisamos buscar congregar para a edificação, o ensino, a instrução. Devemos pedir a Deus que levante homens com conhecimento para nos trazer o ensino da palavra. É isso que edifica, para nos proteger contra os ensinos heréticos das seitas e do nosso meio, por falsos profetas que estão nos púlpitos das igrejas, no meio da congregação. Cuidado. Então,
essa instituição, Sociedade Torre de Vigia, é uma doutrina de demônio, irmão. É uma doutrina herética. Nega a verdade do inferno. Eles ensinam que o homem vai ser aniquilado, não vai existir mais nada da pessoa que morre. É outra doutrina que você precisa conhecer. Quem morre é o corpo, não é a alma. A alma é imortal. Deus não criou o homem dentro de um termo temporal. O que Deus determinou para o temporal foi a vida humana na terra, não o ser real que habita na alma. A alma fala do ser real. O corpo é a casa onde a alma habita, a baía da alma, para a gente viver neste mundo palpável, material. Mas o que morre é o corpo que desce à terra de onde veio. E o espírito volta para Deus que o deu. Não é para ser desintegrado, é para o juízo ou salvação. Eclesiastes 12:7. Irmãos, nós temos muita coisa que precisamos aprender na palavra de Deus. Pena que dentro das igrejas hoje, os homens não estão aptos nem preparados para isso. Estão levando o povo a tropeçar. Estão levando o povo a ser privado da verdade. Estão privando o povo do conhecimento, do alimento. Por isso que há muitos doentes que já morreram no nosso meio. Porque não tem o alimento para dar vida e saúde com Deus. Essa organização da Sociedade Torre de Vigia, ela nega a Cristo de todas as formas. Ela nega a verdade do inferno. Ela diz que o inferno é a sepultura. Tem nada a ver. Você tem que entender. Tem texto dentro do contexto que você vai ver falando de uma coisa. Mas existe outro texto dentro do contexto que se refere a outra. Vou explicar aqui para encerrar. Eles dizem que a alma morre. Eles pegam um texto. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. Aí, tá vendo que a alma morre? Eles pegam lá, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6, ou é 6, 9, não sei. Aí eles dizem, olha, aqueles que estão mortos não tem mais ciência, não tem mais lembrança, tá vendo? Depois da morte não lembra mais de nada. Só que eles não entendem o contexto que esse texto está falando. Deu para entender? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui bem rápida e simples. A palavra alma na Bíblia, ela tem vários sentidos, dependendo do contexto que ela se encontra. Alma fala de ser humano, da pessoa, neste mundo aqui do corpo. Alma fala do sangue. Alma fala de animal. A palavra da alma tem vários sentidos, mas tem um que é no sentido real, de alma mesmo, ser real, que habita em nós. Por exemplo, quando lá em Ezequiel 18:20 vai dizer, a alma que pecar esta morrerá, está se referindo ao homem temporal neste mundo aqui. Não é a eternidade do ser. Deu para entender? Lá em Eclesiastes, eu acho que é 6:9. É 6:9. Eclesiastes, capítulo 6:9. Deixa eu ver aqui, é melhor, né, irmão? Eu estou com a Bíblia, né? Para não deixar dúvida aqui, você que está aí recebendo o ensino, você poder examinar rapidinho para ter o conhecimento daquilo que a palavra diz. Eu não estou aqui falando do que eu acho que eu entendo, do que eu aprendo na minha religião. Eu estou aqui trazendo ensinos que pela graça de Deus me foi dado pelo Senhor para esta finalidade. Levar o conhecimento e levar a verdade da palavra de Deus. Olha, lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Está vendo aqui que a alma morre, não tem mais nada depois que morre? Ei, o contexto aqui não está falando da pessoa eterna, do ser real, está falando do homem temporal, da vida aqui na terra. Salomão vai dizer, o contexto aqui vai dizer, tudo debaixo do sol é vaidade. Está falando neste mundo temporal. Deu para entender? O texto aqui se refere à extinção, a de pensamento, de conhecimento da pessoa que morre, é do corpo, não é da alma. A alma não é o corpo, vou te provar agora. A alma não é o corpo. A Bíblia mostra que nós somos criados trino, em 3 partes distintas também. Nós temos 3 essências. Aliás, nós temos 3 partes distintas e somos compostos de 2 essências. A essência material, que é o corpo, e a essência espiritual, que é alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. A alma é o psique, é o intelecto. O espírito é a parte que traz comunhão com Deus. Deu para entender? É outro ensino que depois você precisa ter.
Mas olha o que diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, vou te mostrar que a alma não é o corpo, que você não é o corpo. Vou te mostrar na Bíblia, é ensino, é instrução. Abra a sua Bíblia aí, em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, essa live está um pouco extensa, grande, porque vale a pena esse estudo, vale a pena esse esclarecimento. Olha aí, o que Paulo vai dizer, vou te mostrar que a alma não é o corpo, que você não é este corpo, você habita neste corpo, que você vai sair dele com a morte. Morte fala de separação. Quando o espírito sai a alma sai do corpo, aí é porque o corpo morreu, porque houve a separação. Deu para entender? E a alma não é o corpo. O texto vai dizer isso. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Entendam, compreendam a leitura. Vejam só. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo... Poxa, Paulo está falando enquanto estamos no corpo? E eu não sou o corpo, eu estou nesse corpo? Nós vamos receber um corpo glorificado. Eu vou explicar para você qual a finalidade do corpo. Mas olha lá, olha o que Paulo diz. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Agora presta atenção no versículo 8, capítulo 5 de 2 Coríntios, que Paulo vai dizer. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Por quê? Eu deixar esse corpo, eu não sou esse corpo. Eu habito nesse corpo enquanto estou aqui neste mundo. Mas quando eu for para a eternidade, eu não vou neste corpo. Eu vou ter um corpo transformado. É isso que Paulo está falando. De receber um corpo transformado, aonde nós vamos sair desse. Aleluias. Deu para entender? Não é o que ensina no Espiritismo, não. Você deixa um corpo e vai para outro. Nós somos um ser pessoal que temos um corpo exclusivo. Só que este corpo vai ser transformado, glorificado. Deu para entender? Deu para entender? É o que diz a palavra. 1 Coríntios 15, 52. Então, a palavra na alma tem vários sentidos. Você tem que entender qual é o contexto que ela está inserida. O contexto de alma lá em Ezequiel 18, 20, que diz que a alma que pecar morrerá, não está falando do ser real, da alma real. A alma real, quem vai dar esse contexto é Jesus. Olha que nós não somos só corpo, somos alma também. Dizem que a alma é o corpo. Não, é mentira. Se você abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 28, vai ver Jesus dizendo assim aos seus discípulos: não tema os homens, que matam somente o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que é o Pai, que pode lançar tanto a alma como o corpo no inferno. Porque os ímpios vão sofrer a condenação no corpo corrupto. Só quem vai ter corpo transformado somos nós. Isso é outro ensino que você depois precisa buscar em Deus e pedir ao teu pastor para te dar. Ele tem que ter capacidade para dar esse ensino, tá bom? O pastor, ele foi vocacionado, o líder, para trazer o ensino da palavra para a congregação, para edificar. Se teu pastor não está te dando ensino que te edifique, então logo procura um local onde tenha um homem apto e capaz, que maneje bem a palavra, para te instruir dentro de um conhecimento que tu vá crescer para uma vida firmada com Deus. Não dentro desse movimento, vivendo sem entendimento. Amém? Jesus vai dizer nesse contexto aqui, que estavam os apóstolos aqui sendo orientados, que iria passar perseguição, que iriam ser presos e seriam até ameaçados à morte. Mas Jesus vai dizer a eles: não temam. O que os homens podem fazer é matar no muito o corpo, e a alma não. Vocês têm que temer a Deus, têm que se submeter a Deus, têm que estar na vontade do Pai, porque esse é quem vai trazer o juízo, que vai lançar tanto a alma como o corpo no inferno. Deu para entender? O contexto aí de alma é pessoa real, e o corpo também, que forma o ser. Porque o ser é formado de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte essencial do ser. O ser sem corpo, ele é um espírito sem forma no mundo que ele está. Os anjos
são seres espirituais, mas eles têm corpos para viver no mundo espiritual que eles estão. E Jesus disse que nós, na ressurreição, vamos ser igual aos anjos. Vamos ter corpos espirituais. Não é carnal, irmão. Tem gente que acredita que vai ter o mesmo corpo de carne para viver. Não. É muito ensino que a igreja precisa ter para ter o entendimento esclarecido. Então, gente, alma na Bíblia, dependendo do texto, você tem que entender em qual contexto está inserido. Se fala da vida humana ou do ser real que não morre, que é eterno, que habita neste corpo. Depois da morte, o corpo vai à sepultura, mas a pessoa segue a Bíblia diz, depois da morte segue ao juízo. Não fica vagando e nem vai ser extinto. Segue ao juízo. E o juízo é para quem tem consciência de ser julgado sabendo por que foi. Deu para entender? Ninguém vai ser julgado dentro de um juízo sem saber o que foi. Porque a Bíblia diz que Deus não tomará o culpado por inocente. Todos vão ter consciência. Todos que morrem, os que estão no céu ou no inferno, estão conscientes de tudo que viveram aqui, das oportunidades, e porque estão no inferno e porque estão no céu. Apocalipse 6, 9, do 9 ao 11. Dá uma lidinha lá que tu vai ver a verdade sobre aqueles que morreram, que não estão extintos. A alma deles estão lá no lugar de descanso eterno, estão conscientes. Deu para entender? Mas vamos lá, gente. Então, quero encerrar esse estudo nesse momento, que eu trouxe aqui mostrando que a maioria dos ensinos da Sociedade de Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, eles levam nas portas, eles vão até você, eles vão propagando uma doutrina que é veneno para a alma. É uma doutrina de demônios. Eles vão levando para você uma doutrina que vai fazer você negar a Cristo. Eu, quando não tinha o conhecimento formado, estava ainda que nem menino caminhando. No meu período de menino, quase que eu era ludibriado. Eu entrei em dúvida em relação a esse grupo. Porque eu ia para a igreja e muitos me orientavam, diziam, olha, cuidado com o Testemunho de Jeová, cuidado com o Testemunho de Jeová, porque ele não sei o que, eu ficava naquela ansiedade. E certo dia eu estava na minha casa e fui abordado por dois. E daí então, eles trouxeram uma orientação que eu fiquei na dúvida, eu digo, meu Deus, os irmãos na igreja dizem que esse povo não é de Deus, que não tem o ensino de Deus, mas o que ele prega está na palavra. Quem é que está certo, Deus? Irmãos, foi a partir daí que eu me dediquei mais a buscar o conhecimento para uma defesa apologética. Foi a partir daí, dessa experiência. Eu entrei em oração chorando com a minha alma a Deus. Deus sabe, não estou falando aqui mentira. Eu comecei a orar a Deus chorando, dizendo, Deus, eu quero conhecer a tua verdade, eu não quero ser enganado, Senhor. Quem é que está com a verdade, Senhor? Aonde é que está a tua palavra? É os irmãos lá na igreja ou é esses que estão aqui? Quem é que está falando a verdade? Porque eles falam lá na palavra, eles também estão mostrando a palavra. Irmão, Deus me deu uma graça tão grande dentro dessa oração que eu fiz. Deus sentiu a minha vontade, o meu desejo. Deus me capacitou, porque Ele já tinha me chamado para essa obra. Ele me capacitou de uma forma, irmão. Eu peguei os textos que os Testemunhos de Jeová me deram. E eu comecei a analisar na Bíblia, estudar, analisar o texto. Não por nenhum livro, pela própria Bíblia. Bateu uma fome, uma necessidade em mim tão grande de eu ler a Bíblia, que no meu começo de novo convertido, eu lia a Bíblia. Não estou aqui me exaltando, não estou aqui mostrando nada a ninguém para me engrandecer. Estou falando o fato, Deus sabe que não minto, é verdade. Eu lia a Bíblia, eu não estava trabalhando no momento, eu lia a Bíblia no período da manhã, de 10 horas da manhã começava e até 4 da tarde. Dava uma parada e ia ler. Eu não ia ler por ler, eu ia analisar, estudar. E começava a ler a Bíblia a partir das 10 horas da noite, ia até as 4, 3 horas da manhã. E eu comecei, irmãos, quando eu comecei a ter o conhecimento da verdade, eu já não tinha mais nenhum remorso, nenhum medo de ser confrontado pelos Testemunhos de Jeová. Eu comecei a ir até eles. Irmão, eu aqui na minha comunidade, isso é aqui que eu falo. Quem me conhece aqui, que está assistindo o vídeo, sabe que eu estou falando a verdade, não minto. Eu sou considerado um peste para esse grupo dos Testemunhos de Jeová que estão aqui na comunidade do Pina, no Bode, aqui em Recife, onde eu moro. Aqui na minha comunidade, todo domingo, quando eu estava aqui na rua, eu ia em cima deles, com a palavra, debatendo, chamando eles para o confronto doutrinário. Na minha casa, uma vez, veio 2 anciãos, achando que ia me conseguir derrubar. Os anciãos ficaram, calados. Eu ouvi ele e depois tomei palavra. Teve um que parou assim, eu vi ele ficar parado. Eu tomei o exemplo como se fosse o rei Agripe,
que ficou parado quando Paulo pregou e Agripa depois despertou e fez: oxe, Paulo, tu queres me convencer que eu seja cristão, é? Foi assim que aconteceu. Veio dois anciãos. Um ficou parado quando eu comecei a mostrar a verdade, a interpretação da palavra, chamando ele para a luz de Deus, esclarecendo. Aí o outro, quando percebeu que não dava para continuar, puxou ele e disse: vamos embora, vamos embora. Isso é um herege, isso é um demônio, isso é um anticristo. Eu digo: anticristo é o espírito que está conduzindo vocês nessa doutrina. Eu estou aqui em defesa de Cristo, da doutrina de Cristo. Então, irmãos, precisamos estar preparados para a defesa da fé. É importante, mas não tem preparação dentro de vida ritual, vida formal dentro de igreja. A preparação é na palavra. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Medite nessa palavra de dia e de noite. Tenha prazer. Analise a doutrina de Cristo. Examine as Escrituras. Busque em oração: Deus, me dá o conhecimento, me ajuda a entender, me dá sabedoria, para você não ser levado por vento de doutrina, não apostatar da verdadeira fé em Cristo, seguindo doutrina de demônios. Não viver um evangelho anátema, que vai te levar à vergonha e ao desprezo eterno. Busque conhecer a palavra. Você não depende de igreja para ler a palavra. A palavra está ao seu alcance. Use ela no seu momento da sua casa, no momento adequado, tranquilo, sem compromisso, para tirar meia hora, 1 hora, 2 horas, para se dedicar. Isso é consagrar a tua vida a Deus. Não é dentro de culto formal e igreja. É dentro da tua vida pessoal com Deus. O teu compromisso pessoal. Você tem que entender a sua necessidade de se alimentar da palavra de Deus. Consagrar a vida a Deus é conhecer mais de Deus para estar no caminho dele. Não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Que esse ensino seja proveitoso, produtivo, para edificar você que está aí assistindo, você que vai assistir depois de gravado. Use esse vídeo como um material para você ser mais informado. Pode baixar, pode gravar. Eu não tenho nada aqui colocado dentro de uma privacidade. Tudo aqui é público. Não tem direitos autorais aqui. Aqui tem direitos de compromisso com o reino de Deus, para levar de graça o que Deus me deu de graça. Tem gente aí que está cobrando, né? Suas pregações, seus vídeos. Teve uma pessoa aí que os vídeos deles é privado. Não tem como a gente baixar. Pode baixar meus vídeos, pode botar crítica, pode fazer o que quiser. Fique à vontade. Eu faço um trabalho público. Estou exposto a qualquer confronto público. Venha com a palavra para a gente ser esclarecido dentro de um debate plausível da palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero mandar aqui meu agradecimento, a paz do Senhor, para a minha irmã em Cristo Jesus, que ficou comigo até agora. Eu estou vendo aqui, diaconisa Rosana Mendes. Deus abençoe minha diácona, que possa, em nome de Jesus, esse estudo ser de alguma utilidade aí para a irmã, levar para outras pessoas também, né? Mandando também aqui a paz do Senhor para a minha irmã Silvana Alcântara, que também estava assistindo aqui comigo. Mandando a paz do Senhor para vários irmãos que sempre estão aqui dentro. O Ilamis Monte também. E para todos que estão assistindo, que estão sendo edificados com esse vídeo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a irmã em Cristo, diaconisa Rosana Mendes, sua família e todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe até o próximo trabalho de instrução apologética.